7h05 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou a hora da nossa entrevista. A nossa conversa de hoje é sobre o sarampo. A doença erradicada no Brasil volta a preocupar autoridades de saúde devido aos casos registrados em Roraima, estado que recebe grande quantidade de imigrantes venezuelanos. Conforme você viu na reportagem que exibimos, com os casos registrados no estado vizinho, o Ministério da Saúde encaminhou para o Amazonas doses extras da vacina tríplice viral, que combate, além do sarampo, a rubéola e a cachumba. Para explicar como essa imunização vai funcionar e também alertar sobre a prevenção ao sarampo, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor-presidente da Fundação de Medicina em Saúde, infectologista Bernardino Albuquerque. Seja muito bem-vindo ao programa Um Ótimo Dia. Bom dia a todos. A doença estava erradicada no Brasil. Há quanto tempo a gente não tinha nenhum registro aqui no Amazonas? Há 18 anos, né? Aqui no Amazonas nós tivemos o nosso último caso. Né? No país também, mais ou menos esse tempo. A doença foi considerada pela Organização Mundial de Saúde, né? Como a eliminação da circulação viral no país. No entretanto, nós sofremos no país, no estado, ameaças contínuas de reintrodução desse vírus. Daí ser realmente importante a implementação, a intensificação da vacinação. Então, deixou de ser um vírus circulante no país, mas, vez ou outra, ele aparecia vindo de pessoas de outros países. Exatamente, né? E à medida que nós, digamos, relaxamos na cobertura vacinal, principalmente de criança, eu deixo uma população suscetível, ou seja, uma população não vacinada, e essa população tem probabilidade, sim, de, uma vez encontrar com o vírus, né, fazer a infecção, fazer a doença também. Lá em Roraima já tem registros de casos. Exatamente. Né? Roraima, as últimas informações aqui, existem 12 casos suspeitos, ainda em investigação, mas tem a confirmação de um caso no dia 13 desse mês, houve essa confirmação e isso realmente já nos coloca numa situação de alerta, até porque o estado fronteiriço da Venezuela, exatamente, ele está vivenciando um surto de sarampo. Inclusive, a gente tem recebido muitos venezuelanos aqui no estado, né? Existe até uma assistência. Recentemente, o próprio governo federal chegou a divulgar que parte de venezuelanos viria para o Amazonas, outra para São Paulo, para que possa ser inserido no mercado de trabalho formal. E aí aumenta-se a preocupação. De fato, a gente tem reais motivos para estar preocupado dessa doença voltar a circular? O motivo é real, né? Essa questão migratória, ela realmente pode trazer pessoas, às vezes ainda sem sintomatologia no período de incubação, e aqui chegar, abrir o quadro clínico e, consequentemente, ter essa possibilidade de reprodução aqui dentro da cidade. Né? Nós estamos conscientes que nós não temos uma cobertura vacinal ideal, que seria de 95%. Né? Nós temos que exatamente trabalhar não só na capital, mas no interior também, que o risco também ocorre. No que diz respeito a fazer a cobertura, aumentar essa cobertura vacinal, né? Vacinar as pessoas, a nossa preocupação também muito é com a questão do turista, que está indo, digamos, para a Venezuela, para Margarita, e é exatamente aquele trajeto que está ocorrendo essa situação de surto. Então, as pessoas que exatamente estão se dirigindo a esse país, a Venezuela, a Margarita, devem ser vacinadas. Fazer um reforço da vacinação, no caso aí a vacina tríplice. Quando a doença foi erradicada, diminuiu-se a preocupação em torno dela ali e até mesmo o conhecimento. Para quem desconhece totalmente o sarampo, ou tem poucas informações, o que é essa doença e quais são as complicações que ela pode trazer? Na realidade, o sarampo é uma doença viral, né? O vírus do sarampo é o que determina todo o quadro clínico. Tem como características clínicas exatamente uma presença de febre, geralmente uma febre alta, né? Dor muscular, dor articular, a questão da coriza, tosse. O sarampo é uma doença que tem um comprometimento pulmonar importante e que se caracteriza principalmente pela presença do raste cutâneo, ou seja, as manchinhas vermelhas. As manchinhas vermelhas. No sarampo, ela começa pela face, vai descendo por todo o corpo. Depois, com a resolução,
há uma descamação, coceira, né? E é uma doença que, na criança, realmente ela tem uma particularidade de determinar casos graves, né? Comprometimento não só pulmonar, mas cardíaco, encefálico e determinar óbito, sim. No caso da vacinação, ela tem que ser feita em que momento da vida exatamente? A criança toma logo nos primeiros meses? Na realidade, a vacinação é recomendada a partir dos 12 meses de idade, né? É a data ideal de fazer a primeira dose da vacina tríplice e no 15º mês, né, é fazer a segunda dose. A criança com 1 ano tem que tomar essa vacina? A criança com 1 ano tem que tomar essa vacina. Então, o que nós pedimos exatamente à população, verificar o calendário vacinal da criança, ver a carteirinha, como é que está, e se não tiver vacinado, busque os centros de saúde, os postos de saúde, né, a atenção básica, onde existe vacina gratuita. Agora, no caso da gente que tomou a vacina quando tinha 1 ano de idade, na época, todas as doses, não teve a doença até hoje, com essa circulação do vírus novamente no país, existe a possibilidade de ter a doença, desenvolver, a gente não está mais imunizado? Existe sim, né? Na realidade, o que a gente vem observando agora no comportamento do sarampo é que ela não é mais uma doença comum da infância. É uma doença também do adolescente, do adulto. Por quê? Porque à medida que o vírus deixa de circular, eu realmente não tenho mais a oportunidade de encontrá-lo, de fazer uma infecção que poderia funcionar como um reforço. Seu organismo não é testado, né? Exatamente, né? Então, nós precisamos, enquanto adultos vacinados, se formos para a área de transmissão, no caso aí a Venezuela, a Itália, a França, que também está com surtos, né, fazer uma vacinação de reforço. Entendi. E essa vacinação vai ser uma vacina só de sarampo ou é a tetra que a gente toma agora? Não, a vacina é a chamada primeira vacina tríplice, né? Que é sarampo, rubéola e cachumba, né? Essa é, digamos, a vacina padrão, inclusive para o adulto. Já a criança, no 15º mês, ela toma a tetraviral, né? Que se insere aí a esses vírus a questão da varicela. Entendi. E qualquer pessoa pode procurar a unidade básica de saúde para tomar essa vacina ou vai ser prioritário para quem vai fazer esse deslocamento ou para quem tem contato direto com os venezuelanos que estão sendo atendidos aqui? Olha, prioritariamente as pessoas que estão indo para a área de transmissão e as crianças, né? O objetivo é exatamente aumentar essa cobertura vacinal para que realmente nós possamos ter uma barreira para a questão da reintrodução e reprodução viral aqui na capital. Então, qualquer pessoa pode buscar os serviços de saúde, mesmo que não tenha, digamos, uma programação imediata de viagem, né, para que realmente possa fazer esse reforço. Para quem já viajou, adianta tomar a vacina? Para quem já viajou? Voltou agora em janeiro das férias? Não, mas se for novamente, né, o grande problema das pessoas que não fizeram o reforço, né, e viajaram, é exatamente elas chegarem aqui e desenvolver a doença. Para essas pessoas, nós implementamos a questão da vigilância epidemiológica, ou seja, o monitoramento, né, na grande maioria das vezes, desses casos, é o que nós fazemos com os imigrantes, né? Exatamente a verificação. Olha, teve febre, teve mancha no corpo, então essa pessoa é considerada um caso suspeito, porque além da clínica, ela tem realmente essa evidência e essa possibilidade de ser contaminada lá, né? Então, aí a gente procede a questão do monitoramento. Então, vamos só reforçar aqui, grupo prioritário, crianças, né, a partir de 1 ano tomam a primeira dose. Exato. Pessoas que vão para a Venezuela e também para alguns países da Europa. Exato, né? Exatamente esses são os grupos prioritários, né? Então, alguma recomendação para quem lida diretamente com os venezuelanos, quem está dando aquele tipo de assistência nos abrigos que eles estão, né? Na realidade, a questão dos abrigos, nós temos trabalhado com os coordenadores desses abrigos, visando não só essa questão de implementar a vacina, de fazer o complemento da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde, ela está fazendo isso aqui em Manaus, né? Mas também a questão do monitoramento daqueles que estão chegando. Se chegou e não tem comprovante de vacinação, vaciná-los, né? E realmente fazer a observação das pessoas que podem desenvolver a doença dias depois de chegar. Porque, na realidade, à medida que já haja uma infecção, a vacina não protege.
Agora, né? essa imigração venezuelana, ela tem características diferentes, são perfis diferentes de imigrantes chegando ao país. Alguns deles são indígenas, aí tem uma questão cultural envolvida que tem uma certa resistência na hora da vacinação. Vocês estão enfrentando dificuldades em relação a isso? A informação que nós temos tido é que há uma aceitabilidade boa, né? Mudou o perfil agora não é mais a questão do indígena, né? Agora realmente são os não indígenas da Venezuela que estão vindo aqui para a capital. Vem para trabalhar, né? Exatamente. Muito obrigada por sua participação, pelas orientações aqui no Manhã no Ar. Nós aqui agradecemos. Obrigado. Recebi mais uma vez o infectologista Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da Fundação de Medicina em Saúde. E para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, são 7 horas e 16 minutos, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Trio que premeditou o assalto à rota do Distrito Industrial é preso. O crime aconteceu no início de fevereiro e, de acordo com a polícia, os suspeitos estudaram o trajeto do veículo. Eles usaram um carro alugado e aproveitaram a saída de uma funcionária para abordar o motorista de madrugada. Os criminosos levaram todos os pertences dos passageiros. Grávida morre depois de esperar 12 horas para fazer o parto em hospital de Manaus. Ela deu entrada na instituição pela manhã. Perdeu muito líquido, teve hemorragia, mas o procedimento só foi feito à noite. A direção do local esclarece que o caso foi tratado conforme o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê desde a intervenção cirúrgica até a tentativa de remoção do útero. Mas a paciente não respondeu a nenhum dos procedimentos aplicados. A Anatel pretende lançar tecnologia contra a clonagem de celulares. No Amazonas, o serviço deve chegar até o mês de setembro. A medida é para dificultar a reabilitação de aparelhos roubados. Afinal, o serviço de bloqueio, que já é oferecido há um ano, é pouco utilizado no estado. Segundo a Delegacia Interativa, a cada 10 registros de aparelhos roubados, apenas 2 solicitações de bloqueio são feitas pelas vítimas. Carteira Nacional de Habilitação começa a valer na versão digital no Amazonas. Ela não vai substituir a tradicional, mas vai ter a mesma validade legal e vai ser uma opção para quem quer dispor do documento no celular ou tablet. A expectativa é que a nova versão facilite abordagens e fiscalizações no trânsito. Segundo o Detran, a CNH será totalmente gratuita. E vamos voltar a falar sobre a operação da Polícia e da Receita Federal que está em andamento nesse exato momento aqui em Manaus. Quem tem os detalhes para a gente é o Danilo Alves, que está acompanhando desde as primeiras horas do dia. Oi, Danilo. Oi, Adriane. Então, para você que está ligando a TV agora e não está sabendo o que está acontecendo, essa operação da Polícia Federal já ocorre desde as 5 horas da manhã. Os agentes da PF saíram em comboio de lá da sede do Dom Pedro e se espalharam por vários locais da cidade. Nós estamos em um deles. Essa aqui é a rua Luiz Olavo. Nós estamos em frente a uma dessas empresas onde a EPF está realizando o mandado de busca e apreensão. Essa aqui é a empresa Braconte. Ela é uma assessora fiscal contábil, segundo as informações da Polícia Federal, que foram ainda repassadas de forma extraoficial. Essa é uma operação que fiscaliza a venda e também a compra de ouro ilegal, um comércio ilegal que a gente sabe, né, que fere gravemente a Receita Federal, um incentivo fiscal e, claro, todas essas questões ali que são legais para a venda e compra desse produto. Então, o que a Polícia Federal está fazendo agora? Reunindo todos esses documentos. Existe sim mandado de prisão. Agora a gente não tem confirmação se é prisão preventiva ou temporária, porque a gente sabe que existe essa diferença, mas todo o material, Adriane, está sendo levado nesse exato momento para a sede da Polícia Federal. Depois que eles saíram, agora eles estão voltando. Aqui no bairro Parque 10, também ali próximo a Flores, em uma outra empresa, uma empresa também de assessoria contábil, onde mais de 15 agentes da Polícia Federal chegaram lá para poder realizar também o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Além dessa equipe aqui, o contingente de um delegado federal, mais uns 7 agentes, teve também agentes da Receita Federal que chegaram aqui na viatura própria. Nós chegamos por volta das 5h30 da manhã e às 6 horas eles iniciaram a operação. Eles, como eu disse na outra entrada, precisaram utilizar um chaveiro, uma pessoa profissional que tirasse ali a fechadura e pudessem entrar. O alarme assoou, né?
tocou aqui, um representante da empresa, um segurança, chegou aqui e logo em seguida ele foi mandado, orientado para a administração dele, justamente por conta dessa operação. Além disso, além todos esses materiais que devem ser recolhidos daqui, a gente também sabe que tem, né, qual é o crime que eles vão cometer. Esses crimes, com certeza, são contra o sistema tributário e vão ser falados, vão ser informados pela Polícia Federal durante a nossa programação da TV A Crítica. Um crime grave contra realmente o governo federal, que vai ser apurado pela PF, com certeza já estava sendo investigado aqui. Depois que os policiais tirarem esses materiais que vão sair aqui após esse cumprimento de mandado e busca e apreensão, eles com certeza agora vão apurar com mais precariedade a questão dos materiais aqui que estão sendo apresentados na Polícia Federal. Mais informações você acompanha na nossa programação da TV A Crítica no Alô Amazonas, às 11 horas da manhã. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada. E atenção, jovens do sexo masculino que desejam ingressar na Marinha do Brasil. Estão abertas até o dia 2 de março as inscrições para o concurso que destina 1.000 vagas para aprendizes marinheiros. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, quais são os outros requisitos para concorrer a essas vagas e como é que faz para se inscrever? Conta pra gente. Bem, Adriane, as inscrições elas estão disponíveis pela internet, né? Como você mesmo falou, essas inscrições vão até o dia 2 de março. Próxima sexta-feira, e a taxa de inscrição é de R$ 40. Vamos aos requisitos para as pessoas que quiserem participar. É preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, não pode ser estrangeiro, né, para fazer parte das forças militares, e a Marinha não é uma exceção. É preciso ter concluído o ensino médio e tem também uma faixa etária que o aluno precisa ter, né, para ele poder ingressar como aprendiz marinheiro. O mínimo é 18 anos e o máximo é 22 anos. É uma faixa etária muito curtinha realmente, são apenas 4 anos que esse aprendiz marinheiro tem para poder ingressar na corporação e para tentar conseguir uma dessas vagas e quem sabe seguir a carreira na Marinha. Quem fizer essas inscrições, né, pagar essa taxa de R$ 40, vai ter que passar também por uma prova objetiva com 50 questões. Essas questões envolvem ali algumas matérias que são básicas, que se aprende realmente no ensino médio, por isso o certificado do ensino médio também é uma exigência para esse concurso. E aí a gente tem prova de português, de matemática, de inglês, de ciências de química e de física. O conteúdo, para quem quiser pesquisar mais a fundo e quem sabe ir se preparando para esse teste, ele está disponível no endereço www.ensino.mar.mil. E o endereço eletrônico onde você pode fazer a inscrição é o www.ingressoNamarinha.mar.mil.br. Nesses dois endereços, você consegue mais informações sobre esse concurso, mais informações sobre essa seleção, mais informações sobre o conteúdo que precisa ser estudado ou pelo menos revisado por parte desses alunos, né? E também o edital com todas as informações. Até o dia 12 de março vai estar sendo divulgado os locais de provas, porque essa prova não acontece somente aqui em Manaus. Aqui em Manaus, ela deve acontecer sob a responsabilidade do 9º Comando Naval, né? Que vai determinar aí qual é que é o local certinho da prova. E todas essas informações, elas estão disponíveis, dependendo de cada capital, dependendo de cada cidade e de cada localidade, dentro do site ingressoNamarinha.mar.mil.br. É um site que está acessível para todo mundo e com certeza, Adriane, essa é uma boa oportunidade para quem quer seguir a carreira militar, né? Se você é um estudante do ensino médio, fez o Enem, ficou meio sem perspectiva, não sabe muito bem o que quer, mas pensa em seguir essa carreira, essa é uma maneira, né, de entrar na Marinha, de entrar em uma das forças militares. E a partir do momento que você está lá dentro, você passa por vários treinamentos e você tem informações sobre como funcionam os outros concursos para você conseguir ir, digamos assim, evoluindo cada vez mais na carreira e quem sabe até chegar a fazer um concurso para oficial, que esse é mais concorrido, exige um preparo. Mas só de você estar trabalhando dentro das Forças Armadas, né, já melhora muito o desempenho, você já entende como funciona a disciplina, então certamente é uma boa oportunidade, principalmente para esses rapazes jovens do sexo masculino. A gente está ressaltando isso também. Adriane. Obrigada, Thea, pelas informações.
Quem tem filho já sabe. Chega um momento em que algumas perguntas surgem e são difíceis de responder. Mas o que fazer nessas horas? É o que a gente mostra agora no quadro Lição de Casa de hoje. Quando a curiosidade chega, nem adianta se assustar. Mamãe, por que eu não sou igual às minhas amigas? Mamãe, eu nasci de cirurgia? Geralmente, as perguntas sobre nascimento começam com 4 ou 5 anos de idade. E quando isso acontece, o segredo é não mentir e nem fantasiar a realidade. O mais próximo da coerência, o mais distante das historinhas mirabolantes, né? Como a cegônia, como coisas assim que fujam muito da nossa realidade, né? Aquilo que a criança vai trazendo, de acordo com o que a criança vai trazendo, né? Dando pequenas porções do que ela pode, do que ela dá conta de ouvir, né? Nem a mais, nem também a menos. A Louise, que é mãe do Danilo, do Daniel e do Davi, teve uma preocupação em dose tripla quando os filhos começaram a questionar sobre algumas coisas. Ele sempre perguntava: mamãe, cadê o Daniel? Tá na tua barriga? Como foi que ele entrou aí na tua barriga? Então, tudo isso a gente fica meio sem ação para responder. E nessa hora, os pais têm um papel fundamental. Sem dar aquele olho arregalado, né? Com as perguntas que eles veem mesmo, né? Nossas crianças são antenadas, nossas crianças leem muito mais cedo, nossas crianças se informam muito mais, né? Então, assim, dá de acordo com o que vem. Segundo especialistas, é importante orientar desde cedo sobre todo tipo de assunto. Isso porque, após este período chamado de primeira infância, é chegada a pré-adolescência. As meninas ainda são as que mais procuram os pais na hora da dúvida. Já os meninos costumam aprender com amigos, na escola ou até na internet. Por isso, fico alerta. É muito arriscado a gente infantilizar demais para uma criança de 7, 8 anos, de 6 anos, né? Porque depois ele pode não entender o que está acontecendo, que aquilo não é um carinho, aquilo é um abuso, que aquela parte íntima não é aquele apelidinho fofinho que, de repente, lá com 4 aninhos a gente dá para ver se fica menos, né, feio. Então, assim, ele pode se confundir, né? E vai demorar muito para ele entender. Vai ser muito sofrido para essa criança, vai ser muito doloroso para essa criança entender que aquilo ali é uma agressão. Na adolescência, a dica é que eles tenham uma relação aberta com os filhos. Esse laço pode facilitar no momento de uma conversa sobre qualquer assunto, até sobre a sexualidade, que não deve ser tabu. A gente tem que orientar da maneira mais clara possível, né? Com responsabilidade, porque a sexualidade para adolescente a gente tem que sempre dizer de maneira muito clara: a sexualidade requer responsabilidade, né? A sexualidade não quer dizer que você pode sair fazendo o que você quiser com quem você quiser. Existem as doenças, existem a gravidez, né? Então, isso tudo tem que ser passado para esse adolescente. Olha só o exemplo da Ciana e da Giovana, mãe e filha que desde cedo criaram um elo de confiança. Sempre dando a orientação certa, eu sempre me foquei nisso, sempre procurar, né, dar um melhor conselho, procurar sempre estar perto, sempre ajudar ela quando ela tem alguma dúvida. De qualquer forma, dúvida em todos os sentidos. Eu sempre me preocupei muito com isso. Desde que eu era muito pequena, eu tive essa minha relação com a minha mãe, de muita confiança, dos assuntos que eu achei que eu deveria ter vergonha e eu chegava com ela. Ela sempre me explicou direitinho, eu sempre confiei nela em tudo da minha vida. Desde da primeira vez que eu arrumei meu cabelo até agora. E as mudanças tecnológicas têm facilitado muitas tarefas no nosso dia a dia. Um exemplo disso são os caixas de autoatendimento nos supermercados, onde os clientes podem pagar pelas compras sem a necessidade de atendente. Esse tipo de serviço é muito comum nos Estados Unidos e na Europa e agora já está disponível em estabelecimentos aqui em Manaus. Confira. Fazer as compras, passar no caixa sem enfrentar fila e ainda pagar tudo sem precisar de atendente. Parece coisa do futuro, mas não é.
Esse serviço já existe em Manaus. Parece até algo assim, um tanto futurista, né? Você vem, já coloca o produto aqui, aí passa o produto aqui na leitura de código de barras, facilita bastante. O serviço é conhecido como self-checkout, que na tradução significa autopagamento. São estações como essas que ficam próximas aos caixas comuns no supermercado. E esse serviço já é muito popular nos Estados Unidos e em países da Europa. E agora promete agilizar o tempo de muita gente aqui em Manaus. A gente achou que ia demorar um pouco mais de tempo, mas as pessoas estão pegando e achando o máximo. Porque você pode pagar com cartão, qualquer tipo de cartão, ou com dinheiro. Nós temos duas das máquinas aqui, também funcionam com dinheiro e dão o troco certinho para ele. Essa rede de supermercados colocou o autoatendimento para funcionar há pouco mais de 20 dias. O sistema é autoexplicativo e muito fácil de usar. Você passa o produto. Coloque o produto na sacola. Eu ponho o produto aqui na sacola. Se a pessoa quiser, por exemplo, separar, eu quero separar esses daqui que são de coisa, eu posso pôr na outra sacola. Você tem 4 sacolas para fazer sua compra. Agora não tenho mais produtos, então eu vou finalizar a compra. Seleciono a forma de pagamento. Vou pagar com o cartão, passo ele aqui. Se for de inserir, insere. Tudo muito prático e simples. Agora é só tirar a minha sacola, minhas 2 sacolas, e eu vou me embora. Quem gostou da novidade foi a Simone, que experimentou o serviço pela primeira vez. Agiliza o nosso tempo, já que a gente vem com compras rápidas, pequenas. Aí a possibilidade de não ficar na fila, pagar, ser atendida, autoatendimento, né? E vai embora. Aí não economizar muito tempo, né? Economiza, porque você sabe que hoje o tempo é cruel, né? Nesse outro estabelecimento, o serviço funciona desde 2015. São 2 caixas de autoatendimento a serviço dos clientes. Alguns ainda preferem os caixas tradicionais, mas boa parte já aderiu à novidade. Para o Lucas, enfrentar fila no mercado é coisa do passado. Em vez de enfrentar fila, que às vezes tem muita gente na fila, nos caixas, né? É bastante renovador, né? Muito prático, né? A gente vai para o intervalo agora e na volta tem as notícias do esporte e dicas culturais. Não saia daí que eu volto em instantes.